Paulo Coelho não é literatura. Na verdade, essa fala não é minha. Eu trouxe essa discussão para o meu canal e a gente vai falar sobre isso hoje. Pessoal, é o seguinte. Eu já li Paulo Coelho. Nossa, você já leu Paulo Coelho? Sim, eu já li Paulo Coelho, já li Brida. Eu gostei bastante quando eu li. Mas eu já li outras coisas também. Assim como algumas outras obras, alguns best-sellers comerciais aí, eu também não gostei, né? A grande verdade é que o gosto, né, de cada um é de cada um, né? A gente não precisa ser crítico o tempo todo. A gente não precisa trazer a crítica para a dimensão máxima da nossa vida ou começar a misturar os estudos na academia, na universidade ou na crítica literária, se você é dessa área, com a nossa vida. A gente pode viver. E viver significa se permitir ler outras coisas que estão fora do meio acadêmico, ou que o meio acadêmico desconsidera, e isso não é da conta de ninguém. Isso é da sua própria vontade. Aí vem ele falar de autoajuda, daqui a pouco vamos dizer, né? E qual é o problema de falar de autoajuda, pessoal? Há essa conversa sobre esse discurso aí, né, de que autoajuda é para pessoas fracas, né, e que religião também, não gosto de religião. É porque isso é para quem é fraco, não gosto de autoajuda. Gente, a nossa sociedade carece tanto de autoconhecimento. A gente está tão centrado no outro, na produção acadêmica, na produção, né, na crítica sobre o outro, e a nossa própria crítica. E a nossa própria análise interna, e o que a gente. E a gente mesmo. A gente está sempre culpando o outro, jogando as coisas em cima do outro, mas e a nossa carga nisso? E o que a gente quer? Né? Então, por que essa rejeição das produções de autoajuda? Anderson, porque, vamos pegar aí de uma maneira geral popular, porque fala sempre a mesma coisa no final, é sempre para uma pessoa fraca. Ou então, do ponto de vista literário, não vou nem mencionar, né? Porque a crítica deles é bem pesada. Pessoal, não é todo mundo, né, que se orienta ou que encontra o caminho por si só. E isso não é um problema. Isso não significa. Às vezes tem tanta gente perdida por aí, sabe? Na verdade, a busca por nós mesmos, pessoal, é um processo constante. Não é uma coisa absoluta e definida. A gente está todo dia se encontrando, se buscando. Não dá pra gente dizer assim, eu absolutamente me encontrei, ou então, eu já me encontrei, eu não vou ler isso, não estou perdido. Né? Então, essas afirmações absolutas, elas não são legais. Eu vejo isso de uma maneira negativa e extrema, ainda mais hoje. Então, eu não estou aqui, né, analisando, falando de Paulo Coelho, até porque eu não li muitas e muitas obras dele, eu li Brida, né, e alguns trechos de outras obras. Mas eu não estou aqui analisando como crítico literário. E quem sou eu? Também nem sou da área da literatura, eu sou da área da linguística, sociolinguística internacional, e eu trabalho com revisão de texto. E eu leio bastante, há muitos anos, eu trabalho há 11 anos com revisão de texto, e eu leio hoje, por mês, mais de 2.000 laudas, e dependendo do mês, né? Mas quando eu tenho um mês de muita produção, eu leio mais de 2.000 páginas, laudas por mês. Lauda é diferente de página, mas enfim. E, gente, é um pouco chato você ter o olhar tanto, ter um olhar tão preso a uma coisa. Ou então você se limitar, se taxar, né? Se colocar na caixinha ali.
Ah, mas a gente tem que estar do lado das pessoas com que a gente se identifica, a gente tem que ler as coisas que a gente gosta. Eu não penso dessa maneira. Eu acho que a gente não precisa, em todos os momentos, em todos os contextos, e é impossível, não dá pra gente poder só projetar o que a gente quer, não dá pra ter controle sobre tudo. E é uma arrogância pensar assim também. Tem coisa que a gente não tem controle sobre, né? E a gente não precisa ler ou programar a nossa leitura só para o que a gente quer, né? A gente pode se dar ao, a gente pode ler outras coisas, qual o problema? A leitura não precisa ter aquela carga pesada, científica, sabe? É, quando a gente na escola, eu acho que o contato com vários gêneros textuais, né? Não só com literatura, né? Com textos literários, ele é importante. Eu, por exemplo, leio hoje muito texto técnico, acadêmico. Isso me. Eu faço isso porque é o meu trabalho, mas assim, eu agradeço quando alguém me manda um livro para ler. Eu fico muito feliz de ler livros, principalmente ficção. Porque é uma coisa diferente do que eu costumo fazer. E, e lançar permutar o meu olhar, né, por outros gêneros me torna mais dinâmico. E fica menos cansativo para mim ficar ali naquela, do que ficar ali sempre naquela ladainha de texto acadêmico, texto acadêmico, texto acadêmico. E por aí vai. Mesmo que eu leia texto de todas as áreas, né, e que eles sejam diferentes, né, e que eles tenham linguagens diferentes nas suas determinadas áreas. Então, essa rejeição ao autoconhecimento na sociedade, né, parte disso, né, se relaciona a isso, desse discurso de que não, de que o autor não é bom, Paulo Coelho não é bom, ou de que, né, essa crítica severa na academia, né, e, e o que é literatura também? Isso é uma discussão acadêmica sobre literatura. Né? Existem outras discussões. Gente, a verdade não é uma só. É a verdade na ciência, é a verdade na ciência. E existem outras verdades e elas também fazem bem a gente. A gente não pode olhar para uma coisa absolutamente. Ah, mas a verdade ela é uma só. É muito complicado pensar isso. Eu acho que existem várias verdades, várias realidades. As pessoas vivem em dimensões diferenciadas, mas o fato é o fato. É, mas ele pode ser percebido de maneiras distintas, mas a percepção não é a verdade, né? Para quem, talvez para quem acredite nela seja, né? E é nesse momento, ah, mas aquela pessoa tá doida ou aquela pessoa tá em outro nível. Pessoal, ninguém absolutamente está na verdade. Ela não é uma coisa universal para todo mundo, ela está na cabeça de cada um. E cada um pensa a coisa de uma maneira diferente. Você não pode ser o outro. Você é você e produto da sua própria consciência, né? Tem uma outra questão, então isso se alinha àquela questão da pessoa fraca, né? Eu já desconstruí essa ideia aí de que a gente não é uma coisa absoluta o tempo inteiro. Por mais que a gente se coloque nesse discurso de contemporâneo, né, de do empoderamento. Então, não leio Paulo Coelho, porque eu sou uma pessoa empoderada na literatura, na análise crítica de discurso, né? Ai, pessoal, por favor, a realidade não é acadêmica. A vida é maior do que isso, né? E qual é o problema se há pessoas fracas no mundo? Não é todo mundo. Na verdade, todo mundo tem alguma fraqueza e alguma fortaleza dentro de si. E ninguém é absolutamente o tempo inteiro, né? A gente está se conhecendo. A gente muda.
o tempo inteiro. Ah, mas isso é psicologia e tem uma crítica na ciência muito pesada a estudos na psicologia, de algumas áreas de humanas que criticam a psicologia, inclusive. Então, assim, porque há esse olhar para o eu, né? Esse olhar para o que é interno. E a gente não precisa só olhar para o que é interno, claro que não, né? Mas assim, a gente também não precisa olhar só para a academia, para a maneira que a academia pensa a literatura. E essa elitização do conhecimento acadêmico, né, de colocar o conhecimento acadêmico nesse patamar, e ó, os eruditos e ah, não, gente, por favor. Isso é tão coisa de brasileiro, sabe? De tem gente, pessoal, que nem vai para a universidade. É claro que no Brasil falar de educação é complicado, né? Porque nem as pessoas que têm graduação, elas têm, né, vamos colocar assim, um certo nível. E há um julgamento muito grande a isso. Essa crítica que eu estou fazendo aqui não é aquela coisa assim, ah, o Brasil é uma droga. Não, não estou falando nesse sentido. Eu estou falando no sentido da educação brasileira mesmo. Tem mudado? Tem melhorado? Tem melhorado. Mas a gente sabe a realidade do nosso país. A dificuldade que as pessoas têm relativas em relação à educação, né? Então, mas assim, vamos pensar em outros modelos, não que eles sejam os únicos ou os melhores modelos, mas modelos diferentes da gente, como, né? Não é todo mundo na Europa, por exemplo, que faz universidade. Não tem essa coisa com, ah, eu preciso cursar uma universidade para ter algum status social, alguma coisa. Não. Porque a educação em alguns países europeus, não são todos, tem uma certa base e a maneira de aquela sociedade se organizar, eu acho que traz uma... Não tem essa coisa da disparidade social como tem no Brasil, né? Então, isso é tão, né? Essa coisa de a universidade, não, gente, existem olhar para a realidade como ela é e não é todo mundo que vai fazer universidade, nem, no, nem só na Europa, no Brasil também. Gente, quando você está lá nos seus estudos acadêmicos, tem gente vendendo brigadeiro na universidade para poder sobreviver. Sabe, enquanto você está. Ou então fazendo qualquer outra coisa. Tem gente fazendo N outras coisas em N outras atividades, em N outras realidades, né? A gente pode olhar o mundo e a gente mesmo em várias perspectivas. A gente pode olhar para a gente a partir do que a gente mesmo pensa, a gente pode tentar se colocar em, fora do nosso pensamento. Isso é bem complicado, mas enfim. A gente pode também olhar como o outro enxerga a gente. A gente é múltiplo. E não é um problema, às vezes, a gente ser levado pelo social ou a gente mergulhar no outro por algum momento, né? Ou de a gente lançar um olhar para o que não é crítico e fazer uma coisa, ah, sabe aquela coisa, gente? Do tipo, ah, eu vou ser vegano, eu tudo que eu disser agora, todas as palavras terão de ser politicamente corretas e isso é tão cansativo e pesado, né? Então, eu acho que a crítica ao Paulo Coelho vem nesse sentido. E a gente costuma criticar muito a nossa própria cultura, né? Ah, mas tem tanto autor no Brasil, gente, mas ele é um autor consagrado. Ah, mas ele está aliado ao consumo, gente, e daí? Qual o problema? Você não precisa olhar só para o que é retrô ou só para os outros movimentos da vida. Sabe, e esse discurso da própria literatura de que falta qualidade e características consolidadas e literárias na, nos personagens que ele cria. Tá, mas a gente não pensa a literatura só no âmbito acadêmico. Um abraço a todos, pessoal.